A paz do Senhor Jesus, crianças! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma EBD, a mais uma Escola Bíblica Dominical. Sejam todos, meninos e meninas, bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, para aprender mais uma história, né? Para a gente aprender sobre mais um milagre que Jesus realizou aí enquanto ele estava aqui na terra. A paz do Senhor Jesus, espero que essa paz esteja no coração de cada um de vocês e não só no coração, espero que ela esteja também sendo compartilhada com o papai, com a mamãe, né, com os irmãos, com os coleguinhas. A paz de Jesus, a paz de Deus, ela não tem que ficar só guardada em nosso coração, ela deve ser compartilhada, né? Ela deve ser transmitida para as pessoas que estão ao nosso redor. Espero que vocês estejam bem, crianças. Bom, como de costume, né? Antes da gente iniciar a lição de hoje, que é a lição de número 8, nós vamos relembrar o que nós vimos na lição passada, que é a lição de número 7. E a lição de número 7 tem por título: Onde estão os outros 9? Então, aí já dá para a gente relembrar, né, crianças? Nós aprendemos aí um pouco sobre os 10 leprosos que Jesus curou, mas nem todos tiveram aquela gratidão, não é isso mesmo? Vou passar um videozinho aqui para a gente relembrar a história, tá bom? Se você já teve, provavelmente tenha ficado em casa por vários dias em vez de ir para a escola. Se você tivesse ido à escola enquanto a catapora estava aparecendo na sua pele, outras crianças também teriam ficado doentes. Isso acontece porque a catapora é uma doença contagiosa. As pessoas transmitem a doença umas às outras. Na lição de hoje, 10 homens tinham uma doença contagiosa também. Certo dia, Jesus e os seus discípulos estavam caminhando em direção a Jerusalém. A estrada ficava na fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Quando estavam entrando numa cidadezinha, 10 homens gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus virou-se para olhar e viu os barracos dos leprosos construídos do lado de fora da cidadezinha. Viu os leprosos vestidos com trapos, com os pés e mãos enfaixados. Ele percebeu imediatamente que aqueles homens eram leprosos. Jesus ficou muito triste quando viu esses leprosos. Ele sabia o quanto aqueles homens desejavam ficar curados. Ao ver o rosto deles, o coração amoroso de Jesus foi tocado. As mãos estendidas na direção dele, implorando, demonstravam um enorme desejo que eles tinham de ser curados. Os leprosos tinham ouvido falar de Jesus, sabiam do seu poder curador e ansiavam pelo seu toque para que pudessem ser curados também. Muito tempo antes de Jesus viver na terra, Moisés havia dado alguns regulamentos sobre os leprosos. Quando as primeiras feridas do leproso aparecerem na pele, ele devia mostrá-las ao sacerdote. Ele analisava cuidadosamente as feridas e mandava as pessoas voltarem para casa. Depois de certo tempo, o leproso tinha que voltar a apresentar-se novamente ao sacerdote. Se as feridas não tivessem sido curadas, o sacerdote declarava a pessoa imunda. Ela estava leprosa. Os leprosos tinham que viver do lado de fora da cidade. Eles não podiam voltar aos seus familiares a menos que as suas feridas sarassem. Embora os leprosos mantivessem esperança, a lepra não tinha cura. 9 desses 10 leprosos eram judeus e um samaritano. Eles tinham ouvido sobre Jesus. Eles estenderam os braços para Jesus e lhe pediram ajuda. Vão, mostrem-se ao sacerdote. Por um momento, os leprosos podem ter ficado desapontados, mas de repente perceberam o que estava acontecendo. Jesus estava mandando que eles mostrassem a pele ao sacerdote. Os leprosos sabiam que tinham que se mostrar ao sacerdote. Se eles os declarassem curados, todos os receberiam de volta na cidade. Poderiam voltar a viver com suas famílias. O que estamos esperando? Ao correrem, eles perceberam que novamente estavam sentindo seus pés e mãos. As suas feridas haviam desaparecido, estavam realmente curados. Por mais que o samaritano quisesse chegar logo ao sacerdote e ser declarado limpo junto com os outros, ele parou e correu de volta para Jesus.
Louvando e agradecendo a Deus, o homem caiu aos pés de Jesus e disse: Muito obrigado. Os olhos de Jesus brilharam. Apenas poucas pessoas que ele ajudava demonstravam gratidão. Ele olhou para a estrada, para os 9 judeus que estavam correndo. Não foram 10 os leprosos que eu curei? Onde estão os outros 9? O samaritano foi o único que voltou para agradecer e louvar a Deus. Então Jesus se virou para o samaritano e disse: Levante-se e vá. Por causa de sua grande fé, você ficou curado. Grande alegria encheu o coração daquele homem. Ele adorou a Deus através da sua gratidão. Muito bom, né, crianças? Então, nós aprendemos aí na lição passada sobre os 10 leprosos, né? E a gente aprendeu um pouco sobre a gratidão, né? Que nós devemos ter com Jesus, né? Com Deus, muita gratidão, porque Jesus faz tantas coisas por nós, né? E nós muitas vezes não paramos de reclamar. Ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo, né? Mas tem tantas pessoas por aí que são necessitadas e não tem nem metade do que nós temos, né? Então nós temos que aprender a ser gratos por tudo aquilo que nós temos. Então nós aprendemos isso na lição passada, aprendemos com o samaritano, né? Que nós temos que sempre ser gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Bem? Então vamos lá. Sem mais delongas, a lição de hoje, a lição incrível, uma história muito legal. É a lição de número 8, crianças, que tem por título da lição: Você está curado porque teve fé, né? Então hoje nós vamos aprender aí sobre fé, né? E sobre mais um milagre também que Jesus realizou, ok? Texto valioso. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Mais uma vez, o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos, número 103, verso 3. Então, esse é o texto valioso de hoje, né? O texto valioso já é muito bom, muito incrível. Então vamos lá, gente. Certa vez, crianças, Jesus estava saindo da cidade aí de Jericó, né? A cidade tá bem aqui para quem não está vendo, ó. Ó, isso. Então Jesus estava por aqui nessa cidade, né? Estava já de saída. E sempre naquela época, né, crianças, a fama de Jesus correu muito rápido. Então, Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. Sempre tinha uma multidão atrás de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus querendo ser curadas, né? As pessoas que estavam com alguma enfermidade, as pessoas que não tinham paz, elas queriam sempre ouvir de Jesus uma palavra, um ensinamento, né? Então, Jesus naquela época, assim, ele vivia rodeado de muitas pessoas, ele sempre estava com pessoas ao redor dele, então era difícil chegar até Jesus, até por causa disso, porque era muita gente que seguia ele, né? Sempre tinha uma multidão, além dos discípulos, né, que seguiam a Jesus, tinha sempre uma multidão atrás dele também. E por ali, por perto, crianças, tinha um homem, né? Um homem enfermo, e o nome dele era Bartimeu. Então, Bartimeu, ele era cego, né? Ele era o que hoje nós chamamos de mendigo, né? Então ele vivia ali na beira da rua e vivia pedindo esmolas. Ele dependia de esmola das pessoas, né? Dependia que as pessoas dessem ele o que comer, dessem ele um pouco de dinheiro para ele comprar comida. Então ele era pobre e cego ainda. Então Bartimeu estava ali na rua, né, sentado como sempre, pedindo esmola, e aí ele ouviu falar que Jesus estava ali por perto,
né? Ele ouviu falar que Jesus estava ali ao redor. Então, assim que ele começou a ouvir que Jesus estava passando por ali, por onde ele estava, ele se lembrou da fama de Jesus. Ele se lembrou que Jesus curava as pessoas, ele se lembrou que Jesus era o Filho de Deus e ele creu nisso. Então, a partir do momento que ele se lembrou disso e creu, ele teve uma ideia. Ele falou assim: eu vou mudar de vida, né? Então, eu preciso falar com Jesus. E aí, como ele era cego, ele não podia chegar até Jesus e ninguém o ajudaria, aquele monte de gente. Bartimeu então começa a gritar, né? E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, Bartimeu gritava e gritava e gritava para ver se Jesus conseguia ouvir, né? Aquele barulho todo, aquela multidão. E ele gritava, 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 gritava e nada de, né? Ninguém prestava atenção nele. Ele era apenas um mendigo que estava ali e cego ainda, então ninguém dava importância para ele. Mas aí de tanto Bartimeu gritar, gritar e gritar, as pessoas que estavam ali mais próximas dele começaram a ficar incomodadas com ele e começaram a falar para ele ficar quieto, para ele calar a boca, porque Jesus não ia ouvir ele. Eles falaram assim: não, por que você tá ouvindo? Por que você tá gritando? Pode ficar calado que Jesus não vai nem dar ideia pra você não. Quem é que vai ligar pra você? Né? Olha que crueldade. Então as pessoas começaram a falar pra ele calar a boca. Agora, vocês acham que Bartimeu deu ouvido ao que eles estavam falando? Nada disso. Bartimeu gritou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu não queria saber, crianças. Ele não queria dar ouvido ao que as outras pessoas estavam falando. Ele só queria falar com Jesus, porque Jesus era o único que podia resolver o problema dele. Então, como ele continuou a gritar, 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 Jesus finalmente escuta o grito de um homem o chamando, de um homem falando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então ele ouviu a voz lá no fundo e falou assim: manda chamar esse homem que está me chamando. E assim eles chamaram então Bartimeu e o levaram até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus olha para ele e pergunta: o que quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça, Bartimeu? Aí Bartimeu já tinha a resposta na ponta da língua. Ele não fez volta nenhuma, ele falou assim: Jesus, eu quero ver. Mestre, eu quero ver, né? Vocês lembram, crianças, que há um tempo atrás, umas 2, 3 lições atrás, nós aprendemos sobre aquele homem que estava aleijado à beira do tanque de Betesda? E quando Jesus, ele estava ali já há 38 anos à beira daquele tanque, então Jesus chega para ele e pergunta, faz a mesma pergunta que ele fez para Bartimeu agora. Ele perguntou para aquele homem, para aquele paralítico, né? Ele perguntou assim: o que quer que eu te faça? E aí o paralítico, ao invés de logo falar o que ele queria, não, ele ficou reclamando. Ele ficou: Senhor, eu tô aqui há 38 anos e não tem ninguém que me ajude. Só depois que ele foi falar que ele queria então ficar são. Mas Bartimeu não, Bartimeu era diferente. Na hora que ele começou a gritar Jesus, ele já sabia o porquê que ele estava gritando, ele já sabia o que ele queria. Então, na hora que Jesus perguntou a ele: o que quer que eu te faça? Ele falou: mestre, eu quero ver. Então, Jesus ficou muito admirado com a fé e com a convicção, e com o fato de Bartimeu ser tão direto ali no que ele queria. E aí Jesus, então, toca nos olhos de Bartimeu, e fala com ele: você está curado porque teve fé.
Olha que incrível, crianças. Então, o que acontece logo depois? Bartimeu, então, abre os olhos e vê Jesus, né? A primeira pessoa que ele vê é Jesus. Que incrível, né? E aí Bartimeu fica tão feliz, fica tão contente em ver, em enxergar. Imagine só, crianças, vocês experimentem só, fechem o olho e fica assim, tenta andar, a gente não consegue andar, a gente não consegue fazer nada se a gente não enxergar, né? E essa era a vida de Bartimeu. Então imagine só ele ver. Então ele viu Jesus, ele ficou tão feliz, tão eufórico, tamanha misericórdia que Jesus teve, né, da vida dele. Então Bartimeu, a partir daquele momento, passa a seguir Jesus, já que Jesus era tão misericordioso, Jesus era tão bondoso, Jesus tinha tanto poder, né? Então ele não perdeu tempo, ele passou a seguir Jesus. A propósito, crianças, quem sabe o que significa misericórdia? O que é ser misericordioso? Né? O que é uma pessoa que tem misericórdia? Alguém sabe? Não? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre. Então, o que é misericórdia? Quando você, ao ver alguém sofrendo, você sofre junto. Sabe quando o papai ou a mamãe tá chorando muito? E aí vocês ficam tristes porque eles estão chorando e você fica tentando ajudar, você tenta fazer alguma coisa, mas eles continuam chorando? Isso é mais ou menos o que é a misericórdia, porque a gente, ao ver o nosso papai e a nossa mamãe chorando, a gente também fica triste, não fica? A gente quase que chora também. Tem umas crianças que choram junto com o papai e com a mamãe quando vê eles chorando. Isso é ser misericordioso. Então a misericórdia é isso, ela é quando você sofre ao ver o outro sofrer, né? Ela significa também ter dó, ter compaixão, ter piedade, né? Tudo isso é sofrer com a dor do outro. Então foi isso que Jesus teve, né? Pela vida de Bartimeu e pela vida daqueles 10 leprosos, pela vida do paralítico, né? É o que ele tem por nós, cada um de nós. Jesus tem misericórdia de nós. E é por isso que ele morreu na cruz por nós. É por isso que ele fez um milagre na vida de Bartimeu. E é por isso que ele faz milagre nas nossas vidas até o dia de hoje, né? Que história legal, né, crianças? Bartimeu, ele era apenas um cego, um mendigo que vivia de esmolas. E aí ele tem fé, ele acredita, vai atrás e se torna um dos personagens mais famosos da Bíblia, né? É muito conhecida a história de Bartimeu, não é isso? Então, pra gente, é tão legal essa história de Bartimeu que a gente vai ouvir agora até uma música sobre Bartimeu. Cheio de esperança, consigo
essa música, esse hino, o dia todo hoje, de tão incrível que é a história, né, de Bartimeu. Como que Jesus, né, crianças, mudou a vida de Bartimeu através da sua bondade, através da sua misericórdia e através do seu amor. Então, resumindo aí, os milagres de Jesus revelam a sua bondade e o seu amor pelas pessoas. Então, Jesus, ele é muito bom com a gente. Jesus, ele é incrível, crianças. Jesus, ele é grande, ele é poderoso e ele é amoroso, ele nos ama tanto, né? E faz tantos milagres em nossa vida, assim como ele fez milagre na vida de Bartimeu. E a gente tem que aprender muito com Bartimeu, né, crianças? Porque Bartimeu, olha só, primeira coisa, ele não deu ouvido quando as outras pessoas mandaram ele se calar, quando as outras pessoas falaram que ele não ia conseguir, Bartimeu não deu ouvido para elas, porque só Jesus, ele só queria falar com Jesus, porque Jesus era o único que podia resolver o problema dele. Então, a gente também tem que ser assim, né? A gente não tem que acreditar quando as outras pessoas vêm falar que a gente não vai conseguir passar de ano, que a gente não vai conseguir aprender a andar de bicicleta, que a gente não vai conseguir aprender a falar, que a gente não vai conseguir aprender a escrever, a ler, né? A fazer aquela conta de matemática. A gente não tem que acreditar em nada disso. A gente tem que acreditar em Deus, acreditar que Jesus vai nos ajudar em tudo aquilo que a gente for fazer, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende com Bartimeu. Segundo, a gente aprende a ter fé, né? Bartimeu teve muita fé para passar por cima de todos os obstáculos e conseguir falar com Jesus, né? A gente aprende muito aí com Bartimeu. Então, e a gente aprende com Jesus também. A gente aprende que Jesus é misericordioso, que Jesus é bom e que Jesus nos ama, né? E que assim como Jesus foi bom com Bartimeu e assim como Jesus é bom com a gente tem que ser bom também com as outras pessoas. A gente tem que imitar Jesus, né? Então a gente tem que ter misericórdia. A gente tem que olhar com um olhar de amor para aquelas pessoas que estão sofrendo, pedir que Jesus, né, as ajude. A gente não tem que falar como aquelas pessoas falaram que para Bartimeu, para ele ficar calado porque Jesus não ia ouvir. A gente não pode ser assim. A gente tem que levar as pessoas ao mestre, né? Então a gente aprende isso também. Então, crianças, é isso, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora é a hora de fazer aquele desenho maravilhoso. Então, olha só, né? Eu ainda não recebi todas as lições, todos os desenhos para a gente premiar, tá? Então, só recebi um até agora. Então, estou aguardando o resto. E lembrando que os desenhos valem ponto, vale 20 pontos, tá? Então, são 20 pontos das lições feitas, 10 pontos de participação e 20 pontos de desenho. Então, quem não tá fazendo os desenhos aí, tá ficando para trás na gincana, tá? Então, bora desenhar? Bora desenhar ao som de uma musiquinha. Mais uma música sobre Bartimeu, crianças. Então é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até semana que vem, hein? Paz do Senhor. Eu também vou desenhar.